Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu separei um tema para vocês que é abdominoplastia. Mas abdominoplastia, de novo, Deusa, você já tem uns 12 vídeos de abdominoplastia. Tem uns 12 vídeos de abdominoplastia. Mas hoje a ênfase é nas pegadinhas da abdominoplastia. E isso, gente, acima de técnica, acima de como faz e não sei o que, essa experiência, né, essa percepção, na verdade, vem da minha experiência de 28 anos de cirurgia plástica, tá? Então vamos lá. Primeiro, para as desavisadas, né? Antes disso, óbvio que eu tenho que contar com a ajuda do urso. Muito bem. Agora sim, para as desavisadas que ainda assim não sabem, não entenderam o que é uma abdominoplastia. Primeira coisa, na abdominoplastia, a gente indica abdominoplastia quando existe uma flacidez de pele e uma flacidez muscular. A pessoa é barrigudinha, tem a barriga proeminente, tá? E na abdominoplastia, a gente faz aquele descolamento enorme, né? Levanta todo o retalho até a altura dos peitos, aperta bem a musculatura, né? Pra chapar a barriga da pessoa, aí estica essa barriga, do umbigo para baixo, corta tudo, joga no lixo, estica. Então, é um procedimento amplo. É um procedimento muito amplo e é um procedimento em que há uma mobilização grande de tecidos, né? Você aperta muito, você retira metade da pele e da gordura, então é sim um procedimento muito amplo. Ainda assim, em algumas pacientes, dependendo das características anatômicas, apesar de tudo isso que a gente faz e aperta e estica, a paciente não vê resultado. Deusa, mas como ela não vê resultado se você cortou, se você puxou, se você apertou? Mas ela não vê resultado. E aí eu vou explicar, nisso que eu quero me concentrar hoje, tá? Nesse aspecto que eu quero dar ênfase. Primeiro, quem são essas pacientes? São pacientes que têm sim indicação de abdominoplastia. De novo, quais são as indicações? Tem flacidez, a pele é molinha, às vezes tem um aventalzinho, inclusive no abdômen inferior. A pele é mole, né? Sabe aquela pele gelatina, você toca e é mole. São barrigudinhas, o que mostra um comprometimento da musculatura abdominal. Então elas têm indicação. Dá para fazer, dá para aplicar técnica, tem sim pele para ser esticada, dá para tirar metade da pele da gordura, dá para fazer. A queixa das pacientes está relacionada com essas alterações, então ela fala, eu quero tirar isso, doutora. Quando fala eu quero tirar isso, o isso, gente, é flacidez de pele, né? A paciente relaxa, você vê aquela barriguinha, é flacidez muscular. E esses tecidos a gente corrige com abdominoplastia. Então ela se queixa, ela fala, eu quero ficar assim, doutora, né? Ou seja, quer que amarre a musculatura. A paciente fala o que ela quer, a gente só traduz. E a tradução dessa linguagem corporal eu quero que você, doutora, amarre o meu músculo, eu quero que você, doutora, estique a minha pele, tire todo esse excesso de pele, tá? E mais uma vez, dá pra fazer, não é que não dá não, dá pra fazer. Mas, apesar de tudo isso, essas pacientes, elas têm uma certa característica, que é o umbigo está no lugar. Gente, o que é umbigo no lugar? É que nem o urso. O umbigo, vamos lá, urso. Ó. O umbigo, ou ele é redondinho, ou ele é um fuzinho assim, né? Ou ele é uma coisinha assim, mas ainda assim a parte de cima é redondinha, tá? A parte de cima é arredondada, tá? Quando esse umbigo
ele, na verdade, o umbigo normal, ele, qualquer que seja o formato, mas ainda assim, a maior extensão dele, o maior diâmetro dele é no sentido vertical, tá? Então, ou ele é redondinho, ou é um fuso, ou é uma coisinha assim, né, com uma linguetinha para dentro. Isso a gente chama de umbigo normal, o umbigo está no lugar, o umbigo não sofreu alteração, o umbigo não está deformado. Vamos fazer a contrapartida disso. O que é um umbigo deformado? É quando esse sentido vertical, que é o normal dele, né, maior diâmetro no sentido vertical, ele começa a modificar, e aí o maior diâmetro, ele vira para o sentido horizontal, ok? Vamos fazer aqui no quadro também, para entender exatamente. Então, vamos só apagar. O que é umbigo? Umbigo normal. O umbigo normal ou é redondinho, ou é um fusinho desse jeito. Vou fazer aqui para cima, ou ele é redondinho e tem uma linguetinha assim. Mas a gente vê que o maior diâmetro, ó, sempre é no sentido vertical. À medida que vai acentuando a flacidez no abdômen superior, acima do umbigo, então, à medida que a flacidez no abdômen superior vai aumentando, essa pele desaba, ela meio que cai, que fica redundante sobre o umbigo, e o umbigo, ele vai adquirindo este formato, ele vai ficando triste, né? E aumenta, então, o diâmetro horizontal do umbigo. A esse umbigo, a gente diz, ele está deformado, ele não está mais no lugar, é um umbigo deformado, tá? Vamos voltar. Essas pacientes especiais, nas quais a abdominoplastia pode trazer problemas, são pacientes que o umbigo está normal. É um umbigo normal, no lugar, não está deformado. Ela tem flacidez aqui? Tem, mas não é uma flacidez a ponto da pele desabar e o umbigo ficar com aquela cara de triste que se fala, ok? Então, umbigo é normal, muito bem. Mas, de novo, ela tem flacidez aqui, ela tem tudo. Ela tem essa flacidez na pele e no músculo, ela se queixa da flacidez de pele e de músculo. Dá para aplicar a técnica e retirar metade dessa pele. Enfim, ela se queixa disso. Só que, como o umbigo ele tá no lugar, por mais que a gente faça... Então, vamos lá, expliquei no urso, vamos aqui. Por mais que a gente faça, por mais que a gente aperte a musculatura de cima a baixo, por mais que a gente tire metade dessa pele, estique essa pele para esse ponto chegar aqui, por mais que a gente faça isso, e dá para fazer, o que a paciente enxerga no pós-operatório? Como o umbigo dela era normal, o umbigo não era um problema. E aí, depois da abdominoplastia, o que ela vê? Ela vê o coitado do umbigo dela com uma cicatriz contornando esse umbigo. Ela vê o coitado do umbigo dela delimitado, né, com uma circunferência delimitando o umbigo. E não sei se vocês perceberam, o umbigo não tem delimitação, né? Ele é um cogumelo, com a paciente na lateral. Ele é um cogumelozinho, como se fosse um cogumelo, e aí ele se expõe aqui. Ok? E as bordinhas do umbigo, elas se prolongam, né? Toda a borda do umbigo se estende para o resto do abdômen, né? Como se fosse um cogumelo. Não tem delimitação no umbigo feito por Deus. E eu faço uma abdominoplastia, eu taco uma cicatriz bem redonda em torno do umbigo dela, evidenciando o umbigo, deixando o umbigo artificial,
botando uma delimitação, um limite nesse umbigo, que não é natural, e quando não, a cicatriz infeliz ainda decide ficar evidente para o resto da vida, né? Porque a gente não sabe. Mas depois eu vou falar de cicatriz, vamos lá. Aí ela vê isso aqui e já fala nas contas da paciente. O meu umbigo era normal e agora a doutora deixou o meu umbigo esquisito, né? Além disso, ela vê uma cicatriz que vem de um canto até o outro, que pode ficar vermelha, evidente e elevada, que nem um cordão roxo, para o resto da vida. Mas, Deusa, você não esticou essa barriga, não tirou metade, né? Você não tirou metade, ó, metade, vai pro lixo. E esticou? Fiz. Estiquei, tirei metade, estiquei. Você não amarrou? Sim, amarrei, estrangulei a musculatura dela. Mas, mais uma vez, como as estruturas da paciente estavam mais ou menos no lugar, apesar da flacidez percebida, apesar da proeminência, ela não foca nas melhoras da abdominoplastia, gente. Só foca no preço de uma abdominoplastia, que é uma cicatriz em torno do umbigo e uma cicatriz que vai de canto a canto do quadril. É que nem eu falo, toda cirurgia plástica tem os benefícios e tem o preço a ser pago, né? O preço a ser pago, em geral, são cicatrizes, ok? Algumas cirurgias plásticas, o preço a ser pago é muito alto. Então, os benefícios têm que superar isso para a paciente não focar no preço a ser pago e focar só nos benefícios. Mas, quando a barriguinha estava lá, mais ou menos, tudo no lugar, até que não estava ruim, né? Tipo urso, né? É urso. Até que não tá ruim, tá meio mole, tá meio barrigudinho, mas até que não tá ruim. Então, cuidado com isso. Quando até que não tá ruim, o preço a ser pago, o que você perde com uma cirurgia plástica, fica muito próximo do que o que você ganha. E aí acontece um fenômeno óptico de que você foca só no que você perdeu. Você não consegue ver o que você ganhou. Você não consegue ver os benefícios. Ok? Então, isso em pacientes que têm a barriguinha lá mais ou menos no lugar, tem que ser levado em conta. E aí, qual é a solução para isso? Dependendo do comprometimento, porque assim, às vezes ela tá mesmo barrigudinha, né? Já tive pacientes que as coisas estavam mais ou menos lá no lugar, o umbigo no lugar, não tinha nenhum avental de pele, né? Não tinha nenhum avental de pele, o umbigo estava no lugar, mas tava barrigudinha, né? A musculatura tava ruim, né? E o negócio tava meio mole, ou seja, tinha indicação de abdominoplastia. E aí, quando tá assim, né, tem indicação de abdominoplastia, tem que fazer abdominoplastia. E tem que fazer, mas então, se as coisas não estavam muito ruins, vamos fazer uma abdominoplastia menos estendida, com menos... Não, pelo contrário. Quando as coisas não estão muito ruins, você tem que caprichar mais ainda, você tem que descolar mais ainda, você tem que apertar mais ainda. Para quê? Para os benefícios conseguirem ultrapassar os prejuízos. E aí, quando você faz essa abdominoplastia muito, muito, muito ampla, né, com grandes descolamentos, com grandes plicaturas, óbvio que é proibido lesar os tecidos ao redor desse descolamento amplo. O descolamento já está assim, eu não posso lesar esses tecidos, porque senão não tem sangue para cicatrização e abre um buraco na cicatriz, ok? Então tem sim que fazer uma abdominoplastia
ampla, mas como que para revelar o resultado da abdominoplastia em pacientes com as estruturas lá mais ou menos no lugar, depois de 6 meses da abdominoplastia, quando essa paciente já vai estar recuperada, tudo isso já vai estar cicatrizado, aí sim eu tenho que fazer uma lipo, e uma lipo muito grande, para acinturar essa paciente o máximo possível e para afinar, adelgaçar ou retirar a gordura do retalho que foi esticado. Então, de novo, essa paciente com as estruturas do lugar, que fez uma abdominoplastia ampla, né, com descolamento até aqui, então tudo isso é levantado. Se tudo é levantado, eu não posso lesar esses tecidos ao redor, senão não tem sangue suficiente para nutrir a cicatriz, e aí abre um buraco na cicatriz, ok? E essa paciente, depois de recuperada, ela tem sim que fazer uma lipo para acinturar o máximo possível. Então é uma lipo enorme, e para tirar a gordura que estava aqui embaixo desse retalho que foi esticado, para adelgaçar este retalho. E aí a paciente fica acinturada e com a aparência da barriga de sequinha, que é o que a lipo dá. Mas a base disso é o quê? É uma pele esticada e uma musculatura bem apertada. E aí a lipo revela todo esse trabalho da abdominoplastia. Isso é uma opção para quem realmente precisa fazer abdominoplastia. Então, de novo, apesar das estruturas no lugar, a paciente tá barrigudinha, né? Não tem jeito, vai ter que apertar, vai ter que corrigir diretamente essa musculatura. Mas para as pacientes que elas estão barrigudinhas, mas não é muito, ou seja, o músculo não está muito comprometido, ela é barrigudinha, mas é só, né, uma proeminênciazinha. E lembra que a gente sempre está falando de opções para pacientes com as estruturas no lugar. Umbigo no lugar, sem excessos grandes de pele aparentes, revelados, ok? Então, de novo, se ela tá barrigudinha, mas não é muito, né? E realmente a pele, a gente nota uma qualidade nessa pele, a segunda opção é criarmos uma cinta interna. Deusa, o que é essa cinta interna? Vamos simular aqui como se fosse uma placa dura, né? Ó, se eu coloco uma placa aqui, ó, entre pele e gordura e musculatura, essa placa, ela vai empurrar o músculo. Se ela empurra o músculo, né, então, de novo, se ela empurra o músculo, ela melhora a proeminência da barriga do urso. Ao mesmo tempo, a pele está grudada nessa placa, e como essa placa é dura, a pele grudada numa placa dura adquire uma certa firmeza. A pele fica mais firme, ela perde essa mobilidade. A gente consegue corrigir parcialmente o mole da pele, tá? E pessoal, como que a gente produz ou estimula a produção da placa? O organismo, ele vai construir essa placa. A gente só estimula para que o organismo crie essa placa cicatricial. Então, é uma placa feita de fibroblastos, feita de tecido conectivo, feita de tecido fibroso, feita de tecidos com a mesma propriedade do colágeno, que dão firmeza, dão sustentação aos tecidos. E essa placa interna produzida pelo organismo, ela vai conseguir corrigir, às vezes não 100%, mas certeza absoluta parcialmente, pelo menos parcialmente,
vai conseguir corrigir o comprometimento do músculo e o comprometimento da pele. O que a gente tem que fazer é só estimular o organismo a produzir, a construir essa placa. Então existem técnicas para estimular a produção desse tecido mais firme, desse tecido com propriedades semelhantes ao colágeno. Ok, pessoal? Espero que agora tenha ficado claro, mas enfim, também qualquer dúvida, mandem suas questões. Ok, pessoal? Acho que hoje é só isso.